Você sabia que um dos atores de Avatar estava tão quebrado na época das gravações do primeiro filme que ele estava dormindo no carro? E você sabia que esse filme só aconteceu porque o diretor assistiu O Senhor dos Anéis algum tempo antes? É sobre essas e algumas outras curiosidades que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Matheus Prado e você está no Cinemagem. Bom, eu já disse aqui algumas vezes que o James Cameron é um dos meus diretores favoritos. Eu já fiz até uma masterclass com ele para aprender um pouquinho mais sobre o processo de filmagem dele. E não só Avatar, mas outros filmes que ele produziu antes, como O Exterminador do Futuro, como o próprio Titanic, e muitos outros desses filmes foram responsáveis por fazer eu me apaixonar pelo cinema. É por isso que eu não podia deixar passar batido o lançamento agora de Avatar: O Caminho da Água, o segundo filme dessa franquia que tem fãs aí pelo mundo inteiro e que vem mudando a história do cinema desde o lançamento do primeiro filme em 2009, aliás. Mas ao invés de fazer um vídeo só sobre esse novo filme, que vai sair inclusive vídeo novo aqui, inclusive se você está assistindo depois do lançamento do filme, já procura por aí que já deve ter, a gente decidiu fazer vários vídeos contando algumas histórias, algumas curiosidades e, é claro, fazendo análise do filme também. E nesse vídeo aqui a gente vai contar algumas curiosidades sobre o primeiro Avatar, aquele que estreou lá em 2009. Talvez você saiba que ele é um dos filmes mais caros da história do cinema, ou que ele foi que é até hoje o filme mais rentável de todos os tempos, né? Arrecadou quase 3 bilhões de dólares aí ao longo do mundo, no tempo que ele ficou em cartaz, mas tem alguns detalhes que eu tenho certeza que você não sabe e a gente vai te contar aqui nesse vídeo. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder nada, porque sempre, toda semana tem vídeo novo. Eu tenho certeza que você vai gostar desses conteúdos que a gente posta. E para não perder, né, garantir que você não vai perder o conteúdo, é só se inscrever aqui. Vamos começar lá com os primórdios. O James Cameron contou numa entrevista que todo mundo de Avatar, ali Pandora, né, que é onde a história se passa, surgiu durante um sonho. Ele teve um sonho com um lugar maravilhoso, um lugar onde as pessoas pisavam no chão e o chão se acendia, e isso foi os primórdios do que viria a ser Pandora. Olha só o que ele fala durante a entrevista. Eu acordei depois de sonhar com esse tipo de floresta bioluminescente, com essas árvores que pareciam lâmpadas de fibra ótica e esse rio que emitia partículas bioluminescentes e uma espécie de musgo roxo no chão que se iluminava quando você caminhava sobre ele. O diretor ainda contou nessa mesma entrevista que logo que ele acordou, ele correu e foi desenhar aquilo que ele tinha visto, né, para não se esquecer, para ter as ideias anotadas ali. Isso foi muito útil para ele, porque depois ele acabou enfrentando alguns processos de direitos autorais, gente dizendo que ele tinha copiado aquele universo de outras coisas, e ele tinha lá as provas, o desenho que ele fez há muito tempo atrás. Isso garantiu que, na verdade, as ideias eram originais e tinham provindo desse sonho dele. Outro detalhe legal é que os Na'vi, o povo que habita Pandora, né, aquela tribo humanoide que habita Pandora, elas também vieram de um sonho, mas não do James Cameron, foi um sonho da mãe dele. Ela contou para ele que ela sonhou com uma mulher gigante de mais ou menos 3,5 metros de altura e com a pele toda azulada. E isso também ajudou ele a construir aquele universo que ele já estava imaginando, né? Ainda não tinha história, mas já tinha um mundo meio que pré-pronto, que era Pandora, e daí com essa ideia que a mãe dele deu, com esse sonho que ela teve, ele se juntou e isso virou o rascunho do que seria Pandora no futuro. E outro detalhe legal desse processo aí de criação do mundo é que quando Avatar já estava sendo produzido, né, já tinha contratado os atores e tal, o James Cameron decidiu levar a equipe inteira pro Havaí, para uma floresta do Havaí, e colocou eles para ficar vivendo naquela floresta por um tempo, andando descalço pelas matas, fazendo fogueira, vivendo com um pessoal que morava lá, né, uma tribo ali, nativos, acho que é a palavra mais correta, que viviam ali naquela região, para que eles se sentissem mais presentes ali dentro daquele mundo que ele ia criar com um Avatar, né, que ele ia criar aquele mundo de Pandora. Pensa, os atores até então não sabiam como que seria, eles só tinham ideia, tinham lido o roteiro, mas talvez não tinham sentido ainda o que o diretor queria passar, então ele decidiu levar eles lá para dentro, para eles terem esse sentimento maior do que é Pandora, né, essa imersão maior, que inclusive é o que o James Cameron tenta passar com o 3D e com todas as coisas que ele construiu dentro do filme. Segunda curiosidade sobre esse filme é que a tecnologia foi o maior problema para que Avatar não tivesse sido lançado antes. O diretor começou a escrever de fato o roteiro em 1994. As ideias surgiram bem antes, mas ele começou a botar em prática ali os roteiros em 1994. E já naquela época ele fez um pré-orçamento de como seria para produzir aquelas coisas e tal, e ele viu que era totalmente inviável, né? Era impossível. Primeiro também porque ele sabia que a tecnologia que estava disponível no mercado ainda não era suficiente para recriar seres humanos ali, ou seres humanoides, vamos dizer assim, uma qualidade boa o suficiente para o que ele estava tentando fazer, né? O que a gente viu depois em 2009, quando o filme de fato foi lançado. Depois disso ele foi produzir Titanic, que ele lançou em 1997, e a ideia dele era que o próximo filme dele já fosse Avatar, e ele queria lançar em 1999. Ele fez nessa época um novo orçamento para ver como que rolava, e as estimativas foi de que ele ia gastar aproximadamente 400 milhões de dólares para produzir esse filme. Se hoje 400 milhões de dólares já é um valor exorbitante, imagina naquela época, em 1999. Nem
nenhum estúdio quis bancar esse projeto louco que ele estava querendo criar, então ele teve que abandonar um pouco o projeto por um tempo, né? E ao mesmo tempo ele também viu que ainda de fato não existia tecnologia para ele fazer o que ele queria fazer. E isso só vai mudar com o lançamento de Senhor dos Anéis As Duas Torres. O James Cameron assistiu esse filme e viu Gollum e ficou absurdamente impressionado com o trabalho que a Weta Digital fez com o Gollum, porque ele ficou extremamente realista, tinha movimentos fluidos e tal. Então ele pensou, agora sim, agora eu já posso fazer o meu filme, já dá para criar a tecnologia que eu tava pensando, né? Já existe e eu já consigo fazer o que eu tava planejando fazer. E foi assim que ele de fato deu andamento ao projeto de Avatar, que viria a sair em 2009, ali seria o grande sucesso que foi. E se você pensa que não é importante essa preocupação dele aí, é só você parar pra pensar, se você divide ali o Avatar, só 40% do filme foi de fato filmado com atores reais, todo o resto é CGI, é computação gráfica. Então, como a gente vai dizer que não é importante a computação gráfica para um filme que 60% dele, mais da maioria dele é feito inteiramente, mais da maioria é ótimo, né? Mais da metade do filme é feito inteiramente com CGI. Então, é importante de fato ter uma qualidade boa. Por isso que ele decidiu esperar todo esse tempo até chegar o momento exato de poder gravar, quando ele já tinha efeitos com qualidade suficiente para fazer o que ele estava esperando. E a nossa terceira curiosidade é que o ator Matt Damon recusou o papel para viver o Jack Sully, ali, o protagonista do Avatar. Quando o filme foi de fato anunciado, foi em 14 de junho de 2005, o James Cameron deu uma declaração dizendo que ele não queria uma grande estrela, né? Os estúdios queriam trazer alguém grande para até ser um pouquinho mais de garantia de que o filme ia dar retorno, mas o James Cameron disse que ele não queria grandes estrelas no filme, porque o filme em si já era a grande estrela, né? Então ele não queria ter alguém ali para ofuscar um pouco do brilhantismo do filme dele. Só que ele disse que abriu uma sessão pro Matt Damon, que era uma das recomendações do estúdio, né? Porque ele gostava do trabalho do ator e achou que seria legal ele participando. Só que na época o Matt Damon estava finalizando aquele filme Ultimato Born, que é o terceiro filme ali do que seria uma trilogia na época, mas depois acabou ganhando mais 2 filmes, né? E ele estava filmando esse projeto e ele olhou no cronograma que o início das gravações de Avatar iam se dar bem no momento da finalização do Ultimato Burn. Em teoria daria tudo certo. As gravações de Burn já teriam acabado, o filme ia para pós-produção e ele poderia começar a gravar. Só que ele sabia que é no momento da pós-produção que pode acontecer alguma refilmagem, porque é nessa hora que alguma coisa deu errado nos efeitos, vamos ter que gravar alguma coisa, e ele não queria estar indisponível se isso acontecesse, se precisasse de alguma regravação. Então ele decidiu recusar o papel em Avatar para poder ficar à disposição do filme que ele já que ele já tinha se comprometido e tal, e estava produzindo. Isso é uma parte bem legal do fato dele querer continuar comprometido com um trabalho que já era o trabalho primordial dele, né? Mas eu fico pensando como que ele deve se sentir hoje, porque Avatar veio a se tornar o filme de maior bilheteria da história do cinema. E o James Cameron ofereceu pro Matt Damon para ele participar do filme 10% dos lucros do filme. Esse valor, lembra que eu disse que Avatar no total arrecadou quase 3 bilhões, né? 2,9 bilhões de dólares ao longo do mundo inteiro. Isso, somando todos os custos e tirando as despesas ali, ia render pro Matt Damon aproximadamente 600 milhões de dólares. E o cara perdeu esse valor porque ele queria continuar fazendo Identidade Bourne. Então, de novo, é legal a gente ver que o cara estava comprometido com o que ele estava fazendo, né? Com o Ultimato Bourne ali, a trilogia do Bourne, mas ao mesmo tempo pensa que ele não deve chorar todo dia lembrando 600 milhões de dólares que ele perdeu. Acho que se juntar todo o dinheiro que ele já ganhou na vida inteira com o cinema, não dá esse valor todo. Mas a vida é assim, né? Depois disso, o estúdio ainda sugeriu que o James Cameron contratasse o Jake Gyllenhaal, que estava começando a fazer sucesso na época também, mas o James Cameron decidiu, não, já que não vai ser o Matt Damon, vamos pegar um ator desconhecido, foi isso que ele fez. E a nossa quarta curiosidade é justamente sobre isso. O ator escolhido pelo James Cameron para viver o Jack Sully ali no filme foi o Sam Worthington. Sam Worthington era totalmente desconhecido nos Estados Unidos, ele até fazia certo sucesso lá na Austrália, da onde ele veio, mas nos Estados Unidos, ali naquele círculo de Hollywood, ele era totalmente desconhecido. A gente não sabe exatamente como o James Cameron chegou até ele, se foi por indicação, se ele viu algum trabalho anterior do Sam Worthington, mas o fato é que ele gostou do trabalho dele e convidou ele. E quando o Sam Worthington recebeu essa ligação convidando ele para participar do filme, ele achou que era um tempo perdido ali, que ele estava desperdiçando a vida dele. Só que ele estava tão ferrado, tão quebrado financeiramente, que ele estava dormindo no carro, ele não tinha nem onde morar. Então ele falou, mais um filme aí, vamos fazer esse filme, né? Que deu alguma graninha assim. Mal sabia ele que ele estava entrando no filme de maior sucesso da história do cinema, né? E ele já notou isso logo de cara quando as gravações começaram e ele viu o tamanho do projeto
e ele viu que ele tinha tirado a sorte grande da vida dele aí. E o James Cameron gostou bastante de trabalhar com o Sam Worthington, tanto que ele indicou ele pra fazer o próximo filme do Exterminador do Futuro, que ia sair um tempo depois, no mesmo ano, inclusive em 2009, que é o Exterminador do Futuro: A Salvação. Então imagina como ele até hoje deve ser agradecido ao James Cameron, porque ele tirou a sorte grande de fazer esse filme. E ele tá bem no filme, é um bom ator. Ele fez também Fúria de Titãs, fez alguns outros filmes. Hoje ele até tá meio afastado aí, né? A gente não vê ele em muitas produções, mas vai voltar com tudo agora com Avatar 2, né? A continuação. Então, com certeza, ele vai voltar a brilhar por aí. E a nossa última curiosidade de hoje é sobre a cor da pele dos navios. Você, com certeza, já notou que eles têm a pele azul, né? Mas você já parou pra pensar por que eles têm a pele azul? Além daquele sonho que a mãe do James Cameron teve, que ela viu lá uma mulher de pele azul gigantesca. Um dos motivos dos navios ter a pele azul é porque o James Cameron já declarou várias vezes que ele ama a cor azul. Ele adora, por ele colocava azul em várias outras coisas em todo filme que ele faz. Mas esse não é o único motivo também. Ele disse que um dos motivos dele fazer isso é para remeter o azul ao tom das divindades hindu ali, Vishna, outras divindades famosas que têm a pele azul. Inclusive a própria palavra Avatar também faz parte da mitologia hindu, né? Ela é do sânscrito e ela significa uma manifestação divina num corpo mundano. Então é basicamente isso, né? É uma representação meio que literal do que a gente vê no filme, né? As almas, vamos chamar assim, né? A alma, a consciência das pessoas sendo transferida para outros corpos mais mundanos ali, que é o corpo dos navios e tal. Então ele pegou também parte da mitologia. Por isso que para ele era importante ter essa ligação também com a mitologia hindu. E ele também arrumou um motivo biológico ali para justificar, porque o mundo de Pandora, se você vê, apesar de ter coisa verde, apesar de ter, né, ser parecido com o nosso, ele também tem esse tom puxado pro azul. Então os navios eles teriam uma camuflagem melhor à noite e tal, na hora que os seres ficam lá bioluminescentes. Tem toda essa questão que ele pensou também inserir no azul e tal, que é um trabalho, não sei se isso vem exclusivamente do James Cameron ou tem mais a ver com a equipe de direção de arte, mas de fato ficou extremamente bem feito no filme e faz muito sentido se você tenta analisar ali todo o world building ali, né, a construção do mundo de Pandora, como eles fizeram todas as coisas, tudo acaba fazendo bastante sentido se você para pra pensar. Aí um detalhe interessante é que nos trailers do Agora o Caminho da Água a gente pode ver que tem alguns navios que tem a pele um pouco mais puxada pro tom de verde, né? Isso é um detalhe bem interessante, mas eu não vou falar disso nesse vídeo, eu vou falar no próximo, que é sobre o Caminho da Água. Esse a gente vai falar só sobre detalhes do primeiro longa, né, do Avatar de 2009. Então se você quer saber mais também sobre isso, sobre esse tom de pele do navio, assista o nosso segundo vídeo, que dependendo de quando você tá assistindo já tá disponível, então é só procurar aqui nos cards ou aqui pelo canal que você vai curtir essas outras curiosidades sobre o Caminho da Água também. E agora, antes da gente finalizar, tem mais uma curiosidade que eu não poderia deixar de falar também. Sabia que todo o armazenamento do filme, principalmente no processo de renderização, todos esses arquivos, e aqui quem gosta de tecnologia, quem gosta de edição de vídeo vai gostar dessa informação. O armazenamento total do filme ficou algo em torno de 1 petabyte. Sem noção do que é 1 petabyte? 1 petabyte é o equivalente a 1024 terabytes. Então, se 1 terabyte é o equivalente a 1024 GB, né? Qualquer, hoje em dia, HD que você tem aí dá 1 tera. 1 petabyte seria 1024 vezes 1 terabyte. Então, é arquivo pra caramba, sabe? Tudo isso pra fazer o primeiro filme. Inclusive dizem que a Disney até hoje, né, a Disney, que é a dona dos direitos e tal, o estúdio responsável pelo filme, diz que até hoje ela ainda gasta milhares de dólares mensalmente pra manter esses arquivos em servidores. A gente sabe que no cinema, no geral, já é uma coisa que gasta muito, né? Quem trabalha com filmagem aí, tem alguns dados inclusive sobre a ilha de edição que eles usaram, né? Eles usaram 32 racks com 4 máquinas cada uma desses racks pra fazer a parte de renderização. Isso equivalia a aproximadamente 40 mil processadores para poder renderizar tudo, e esses computadores tinham o equivalente aí a 104 tera de memória RAM. 104 tera de memória RAM. A gente fica super feliz com 16 GB, né? Já acho que o computador virou um foguete. Imagina ter 104 tera de memória RAM no teu computador. E ainda assim o filme leva aí semanas, às vezes meses para ser renderizado, né? Quem trabalha com vídeo já tem uma noção do que é que eu tô falando aí. É muito armazenamento e são máquinas inacreditáveis para rodar. Isso em 2009, vale destacar, 2009, né? Hoje a gente tá longe de ter em casa, né, uma tecnologia dessa. Imagina em 2009. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aqui, porque sempre tem vídeo novo falando sobre assuntos diversos. Tenho certeza que você vai gostar. E também aproveita e segue a gente nas redes sociais, nas outras, né? A gente produz vídeo todos os dias lá, vídeos e conteúdos diversos lá pro Instagram e pro TikTok também. Eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, a gente se vê muito em breve. Até mais.